Expediente, com a palavra, então, a nobre vereadora Silvia, da bancada feminista. Obrigada, presidente. Queria também felicitar aí os estudantes do Colégio São Luís e os profissionais de educação que estão acompanhando. Também sou professora, então sei como é importante trazer os estudantes na Câmara Municipal para ver como que essa vida política funciona. Hoje eu vou falar de um assunto que é um assunto muito importante, que é um assunto que tem a ver com nós mulheres que sofremos no nosso cotidiano o assédio sexual e a violência sexual. Então, ontem, vereador João Jorge, nós tivemos aqui na Câmara um evento muito importante em que vieram personalidades, veio a doutora Silvia Pimentel, que aqui elaborou, né, a Lei Maria da Penha, vieram procuradoras, promotoras, Defensoria Pública, veio também a atriz Luísa Brunet, veio várias entidades de mulheres e movimentos de mulheres, para quê? Para lançar um manifesto de apoio à instalação de uma CPI contra o assédio sexual na cidade de São Paulo. Eu queria dizer que esta proposta de CPI não é uma CPI para um mandato, para um partido, mas é uma proposta de CPI para as mulheres, né? Principalmente na nossa cidade, que tem um número muito grande de assédio sexual. Nós estamos com um índice alarmante, 67% das mulheres paulistanas já sofreram algum tipo de assédio sexual. Nós estamos aqui falando de assédio sexual no sentido popular, porque a gente tem hoje o assédio sexual, que é uma tipificação penal, que tem que ter uma hierarquia, e a importunação sexual, que é aquela que acontece nos ônibus, que acontece no metrô, que acontece na rua, que acontece nos espaços de lazer noturno. E toda essa violência sexual, seja violência sexual no trabalho, seja violência sexual que acontece na rua, que acontece no transporte, que acontece dentro de casa, é assédio sexual, né? A gente também tem números alarmantes de estupros, a gente tem números alarmantes de violência doméstica, mas a gente quer tratar nessa CPI, vereador Coronel Salles, especificamente desse tipo de violência sexual, que é o assédio sexual. E que na nossa cidade acontece em 3 lugares, principalmente. O primeiro lugar é o transporte público. Infelizmente, o transporte público ainda é um local em que os assediadores se aproveitam muitas vezes da superlotação para assediar as mulheres. O segundo lugar é a rua. E nós temos que tratar de ter espaços mais seguros. Pontos de ônibus é um lugar também onde acontece muito o assédio sexual a mulheres. A questão da iluminação das ruas é uma questão importante. Enfim, várias questões aí que tem a ver com a segurança pública. E o terceiro lugar onde acontece o assédio sexual na nossa cidade é justamente bares, baladas, restaurantes, os espaços de lazer noturno, que agora a gente tem uma legislação, inclusive, que vai ajudar nisso, que é o protocolo Não Se Cale. Então, por conta disso, nós temos que encarar o assédio e a violência sexual não como uma coisa que acontece e aquela vítima, depois que passa, vive uma vida normal. Na verdade, a questão do assédio é uma questão de saúde pública. Por quê? Porque as mulheres que sofrem o assédio, elas passam a ter depressão, elas passam a ter síndrome do pânico, elas passam a não querer sair mais nas ruas, elas passam a desenvolver uma série de doenças, sequelas por terem sido vítimas dessa violência sexual. Então, nós estamos tratando de uma questão que vira uma questão epidêmica. Porque quantas mulheres não têm que se licenciar do trabalho, quantas mulheres não têm que parar suas próprias vidas por conta de terem vivido essa violência. Então, nós queremos a instalação dessa CPI para ter um caráter, sim, investigativo, que é o caráter da CPI, que é investigar empresas, por exemplo, que tem um número muito alto de assédios ou que não combatem o assédio sexual, porque pode acontecer, mas as empresas, elas têm obrigação de combater, de conscientizar, de acolher as vítimas, e tem empresas que, infelizmente, não fazem isso. Assim como também pequenas empresas, assim como também mulheres
com trabalho autônomo e informal. As empregadas domésticas também sofrem muito assédio sexual no local de trabalho. E além da questão do local de trabalho, a gente também quer ver como que o poder público, como que os equipamentos públicos estão acolhendo essas mulheres, essas vítimas. E, além disso, nós também queremos que a nossa CPI tenha um caráter educativo, porque é importante não só a punição, a gente tem leis muito rigorosas no Brasil para combater a violência sexual, mas a gente quer também educar, não só punir, vereador e presidente André Santos. Nós queremos não só punir, porque a punição não é suficiente. Nós precisamos prevenir. E para prevenir, nós precisamos educar e também ser uma CPI propositiva, em que nós proponhamos políticas públicas que possam, sim, diminuir a violência sexual na nossa cidade. Muito obrigada, presidente.